Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. A forma como nos expressamos para o mundo é muito mais importante do que imaginamos. Passar uma imagem que não é verdadeira é um erro grave, mas não passar a imagem do que verdadeiramente somos também é frustrante. Alinhar a nossa essência e propósito com o nosso reflexo no espelho é um desafio e uma oportunidade de sair dos estereótipos. Hoje trouxemos para essa conversa a Débora Simon, consultora de moda e pesquisadora nas áreas da representatividade e da inclusão, criadora do projeto A Cor Preta, uma metodologia de coloração pessoal para pessoas de pele negra. Débora, seja muito bem-vinda ao Natural Pod. Oi, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho com mulheres negras. De fato, a gente tem muitos ruídos de imagem, né? A mulher negra é muitas vezes, muito mal interpretada e a roupa, a cor, tudo isso são elementos do design muito importantes para que a gente consiga se expressar melhor através do que a gente veste também. Nos últimos anos, a consultoria de estilo se popularizou e com ela outros serviços complementares como a coloração pessoal, como a moda e a consultoria de imagem entraram na sua vida, Débora? Então, eu sempre fui aquela pessoa criativa do grupo, né? A mais fashionista do grupo, a que dava opinião de moda para as amigas, e naturalmente eu fui caminhando para esse lugar. Quando eu quis fazer faculdade, a minha primeira opção de faculdade para fazer era moda, mas na época, porque eu já sou uma senhorinha, como eu gosto de falar para todo mundo, não me incentivaram muito a fazer faculdade de moda, porque era muito desvalorizada ainda aqui, principalmente no Brasil, né? E aí eu fiz a minha primeira formação em letras, dei aula durante muito tempo, mas o meu coração sempre pulsou pela moda. E aí na primeira oportunidade que eu tive, eu fui fazer a faculdade de moda, e na faculdade de moda eu descobri a consultoria de estilo, né? Na época a gente usava mais o termo personal stylist. Eu conheci um livro na biblioteca da faculdade, me apaixonei por essa profissão e fui me formar com a professora, com a escritora do livro. E desde então eu trabalho como consultora de estilo. Já sou consultora de estilo há muitos anos. Eu dei uma pausa num período da minha vida para ter filho, cuidar das crianças e tal. Mas eu sempre trabalhei com moda depois desse período da minha vida aí como professora. Nossa, que legal! As pessoas tentaram brecar o seu sonho, a vida passou, aconteceu e daí você voltou para aquele sonho que você tinha, né? E eu fiquei curiosa aqui para entender, dentro dessa história de tantos anos de atendimento, quando foi que você entendeu que esse método tradicional da coloração, ele não alcançava todos os tons de pele? E aí acredito que foi aí que foi surgindo o seu método, a cor preta, né? Isso. Quando eu fiz a minha primeira formação em personal stylist, eu trabalhava só com mulheres brancas mesmo, porque naquela época não era um serviço muito acessível, né? As pessoas ainda têm a ideia de que a consultoria de imagem, o personal stylist, é algo muito para artistas, mas naquela época era muito mais, de fato. E aí, nessa pausa que eu tive para cuidar das crianças, quando eu voltei, eu já voltei querendo fazer algo diferente. Eu não queria mais trabalhar só para as elites, só para as mulheres brancas. E aí, quando eu terminei a minha segunda formação em consultoria de estilo, eu fui fazer algumas mentorias, algumas consultorias de negócio. E foi aí que a gente passa a entender como vai se comunicar, né? E era muito importante para mim falar para as minhas. Nesse meu segundo momento, eu já tinha esse desejo, essa vontade. Mas óbvio que eu não sabia como fazer, né? Porque são poucas as pessoas que têm essa abordagem de moda
na sua comunicação, são poucas as pessoas que têm esse direcionamento profissional voltado para mulheres negras, né? Então, eu fiz muitas consultorias, eu fiz muitas mentorias também de negócio, e aí comecei a entender que era importante para mim falar sobre isso. E eu comecei a fazer a minha comunicação na internet toda com mulheres negras, né? Então, se as pessoas olharem o meu Instagram, vão ver que eu só uso 90% das minhas imagens de moda são de pessoas negras. E foi ali que eu comecei a me comunicar com essas mulheres. E comecei a entender também que essas mulheres não conseguiam acessar os nossos serviços justamente porque não existia essa representatividade toda na internet, que de onde vem a maioria dos meus clientes, né? E com isso, eu comecei a atender mais mulheres negras e comecei a perceber um dos serviços da consultoria de moda é a análise de coloração pessoal, né? Um dos primeiros passos que a gente faz quando a cliente contrata uma consultoria completa. E aí eu comecei a ver que o método que a gente trabalhava de coloração pessoal não contemplava as peles negras, né? E como eu comecei a atender muitas mulheres negras, eu comecei a ver muitas falhas nesse método. E comecei, então, aí eu criei o projeto A Cor Preta e comecei a estudar peles negras, e daí foi se desenvolvendo a minha metodologia. E esse ajuste de imagem é uma ferramenta super importante na vida profissional online e offline também, né? Você pode falar um pouco para a gente, Dé, sobre como trabalhar a imagem pode ajudar nesse ambiente de trabalho, que muitas vezes pode ser um ambiente machista, racista. Você tem alguma história, né, dentro desse contexto profissional? Eu acho que eu tive, como eu falei, né, eu tive muitas mentoras ao longo do meu processo de trabalho. E uma delas, ela tem um trabalho muito voltado para o mercado de trabalho. E a gente sabe como esses ambientes corporativos são extremamente machistas, são extremamente racistas também. E quando eu fui e como eu trabalho muito com mulheres negras, eu tentava, através do meu trabalho, fazer esse recorte, sabe? E ajudar essa mulher a se impor nesse mercado de trabalho, mas de uma forma que fosse dela. Tipo, então, eu não acredito que em nenhum mercado, por mais tradicional que seja, a gente precise de uma fórmula pronta para se vestir, né? Por mais que existam dress code nas empresas, eu tenho muitas histórias para contar, coisas muito bizarras até relacionadas a dress code, mas eu acredito que dentro das restrições de cada uma das empresas, por exemplo, a gente consiga fazer ali uma espécie de mistura, sabe? A gente consiga trazer o DNA, o estilo da cliente para aquele ambiente ali. E eu acho isso um assunto muito difícil, muito delicado, mas a consultoria de estilo, ela atua exatamente nesse lugar. Porque o que acontece? Quando alguém está no mercado de trabalho corporativo muito rígido, as pessoas tendem, de uma forma geral, a se vestirem todas da mesma forma. Mas isso não necessariamente é imposto pela empresa, né? Então, vamos dizer que a empresa tem um dress code mais social. A roupa de trabalho tem que ser social. Não precisa necessariamente todas as mulheres vestirem terninho ou todas as mulheres usarem blazer. Vamos dentro desse contexto da roupa social, vamos entender o que dentro do seu estilo você consegue trazer para aquele ambiente. Então, a consultoria de estilo, ela trabalha exatamente nesse lugar, de trazer as informações, né, os códigos de moda, os códigos do vestir de cada empresa ou de cada ambiente, e trazer os códigos da cliente também para esse ambiente. Então, a gente faz esse trabalho, é uma consultoria que leva um tempo para a gente entender o estilo da cliente, entender o ambiente que ela vive, a gente faz essa pesquisa mesmo, né? E tentar conciliar ali os dois mundos. Nossa, é bem difícil, né? Porque nós mulheres, a gente tem muito dessa essência, né? Às vezes a gente demora para se encontrar e aí chega numa empresa, coloca a gente dentro de uma caixinha, né? Eu passei anos da minha vida com esse discurso na ponta da língua, falando o que importa é quem eu sou por dentro. E eu não olhava para minha imagem dessa forma intencional. Daí, no ano passado,
eu passei e ainda estou passando por um processo de ressignificar a minha imagem, e eu percebi que eu estava comunicando uma imagem muito delicada, sensível, que passava perto do frágil. E aí, dentro desse processo, eu fiz mentoria de imagem, fiz coloração, comecei a entender como que eu podia fazer para expressar um pouco mais da força que já existia em mim. Então, eu não precisava criar um personagem, eu só precisava aprender a expressar para o externo a força que também existia em mim, junto com toda essa sensibilidade que também existia em mim. Eu tinha um preconceito. Eu achava que pensar na imagem e preparar a imagem ia ser alguma coisa falsa. E eu descobri que, na verdade, pensar a imagem para expressar essa minha liberdade pode ser muito libertador, né? Até para construir essa imagem de quem eu sou. Eu percebo que às vezes a mídia cria tanta referência externa que é completamente diferente da gente. E aí a gente acaba esquecendo quem a gente é. E começando a estudar, vivendo alguns serviços da consultoria dentro da moda, eu percebi que boa parte da consultoria é autoconhecimento, como você falou aí agora. Eu acho que deve ser lindo acompanhar as mulheres nesse processo. Conta um pouquinho desse processo pra gente. Esse é um processo muito gostoso, realmente, assim, porque às vezes a cliente vem para uma consultoria, às vezes até querendo alguma coisa, né? Essa questão do trabalho sempre é muito importante, ou às vezes elas estão em transição de carreira e não sabem como se vestir mais, né? Estão muito acostumadas com um tipo de roupa, um tipo de vestimenta, e às vezes estão fazendo essa transição e a gente ajuda, mas muitas vezes o que a gente percebe é justamente isso, que nós, né, por vivermos num mundo de muito movimento, muito ruído externo, a gente não para se observar. A gente não para olhar para dentro da gente e entender o que de fato faz sentido, o que de fato é nosso e o que é referência externa. Muitas vezes, né, eu sempre dou o exemplo de um batom da MAC, que as pessoas usaram durante muito tempo, uns 10, 12 anos atrás. Todo mundo usava aquele batom e o batom ficava horrível em quase todo mundo, porque só quem tivesse um subtom muito frio e muito suave, e fosse muito suave, harmonizava com aquele batom, mas todo mundo usava aquilo porque estava na moda, né? Então, a gente tem essa tendência de observar só o externo, mas a gente não se observa. Então, a gente não consegue, muitas vezes sozinhas, parar e analisar de fato o que eu desejo comunicar, o que eu estou comunicando nesse momento da minha vida, se existe um ruído entre esse desejo e isso que está acontecendo, que a gente chama na consultoria de prioridades de alma e prioridades de vida. A gente de fato tem que traçar isso e entender em que momento da vida você está, o que você precisa comunicar, se você está comunicando essa mensagem, se isso está te machucando, te ferindo. Então a gente passa um tempo só conversando sobre esses desejos, sabe? De cada cliente, sobre o que ela quer. Esses dias eu estava conversando com uma cliente que foi muito engraçado o caso dela. Ela contratou a consultoria, ela é uma cliente muito jovem e ela é professora universitária já. E aí ela sentia que ela se vestia de uma forma muito, muito senhora para aquele ambiente. Mas, por outro lado, os alunos dela eram muito mais velhos que ela. E ela tinha essa dificuldade de entender como ela poderia se vestir de uma forma que fosse dela, sem transmitir muita infantilidade através do estilo, enfim. Ela queria também manter esse distanciamento, né, dela enquanto professora para os alunos, porque é muito novinha mesmo, de fato. E aí ela contratou a consultoria. E aí eu entreguei um questionário para ela, que é longo, extenso, que muitas vezes a cliente para no meio do caminho e não consegue. Às vezes a gente precisa ajudar a cliente com esse questionário. Mas ela recebeu o questionário e ela sumiu. Tipo, viu que respondeu, conversou comigo na época, mas ela sumiu. E aí eu ficava, gente, vamos voltar para a consultoria, vamos voltar, o que está acontecendo, não sei o quê. E ela faz doutorado, enfim, a vida dela é bem agitada, né? Ela tem muitos compromissos. E aí, esses dias eu estava conversando com ela falou, o questionário mudou a minha vida. Através desse questionário, eu entendi o que estava acontecendo comigo já. Então, às vezes, tem clientes que no questionário ela já resolve ali, sabe?
a questão dela com a imagem. Tem outras que, obviamente, precisam de um acompanhamento até o fim, precisam de orientações, precisa que a gente esteja mais junto com ela. Mas esse questionário, ele é muito transformador, assim, porque são perguntas que tem ali que a gente não para se fazer sozinhas, né? Então, através do nosso olhar, do nosso estudo enquanto consultoras, a gente sabe o que a gente precisa perguntar, a gente sabe o que a gente precisa ouvir da cliente, e muitas vezes ali no questionário o cliente já se encontra, sabe? Então é muito gostoso, assim. Cada cliente é única, cada uma delas traz um universo completamente diferente da outra, e a gente vai vendo que, de fato, assim, o nosso trabalho é importante nesse lugar de trazer para a consciência aquilo que a cliente de fato deseja se comunicar através do que veste, né? Porque as pessoas têm a ilusão de que elas não estão comunicando nada através do que elas estão vestindo. E não é bem assim, né? Então, cada decisão, cada escolha que você faz por uma roupa num determinado dia diz muito sobre você, sobre o que você está sentindo naquele dia, sobre a sua percepção, sobre a vida, sobre a moda. Enfim, então, muitas vezes elas contratam a gente para fazer mesmo esse ajuste. E é muito legal. Nossa, que história, É, que questionário poderoso. esse questionário é de fato assim, a gente entende a consultoria de estilo, ela tem etapas, né? Ela dura mais ou menos uns 2 meses, assim, quando a cliente vai seguindo os nossos passos, as nossas recomendações. E muitas vezes, assim, tem clientes que, óbvio, precisam do acompanhamento todo, completo e tal, mas muitas vezes a cliente no questionário ela já começa a entender que, sabe, que onde estão os ruídos, o que está acontecendo com a imagem dela, o que ela precisa mudar, o que não precisa. É claro que o questionário é para a gente conhecer a cliente, mas às vezes tem clientes que são muito. Elas já, por exemplo, fazem muita terapia, já se cuidam, já se analisam, e às vezes ela tem uma questão unicamente com a roupa, sabe? Então ela consegue trazer para a consciência dela, através do questionário, aquilo que ela precisa resolver em termos de imagem. Então, essa minha cliente, ela até está indo embora agora para os Estados Unidos, vai estudar lá. E ela falou, Dé, eu já mudei tanta coisa no meu estilo, mudei todos os meus acessórios, eu mudei muita coisa de guarda-roupa já. E aí a gente até conversou que ela vai passar um tempo lá e quando ela voltar, aí a gente conclui o processo, porque ela vai ter uma outra vivência e ela já entendeu através do questionário o que dentro dessa vivência ela pode trazer para o estilo dela. É muito legal, assim. Então tem clientes que no questionário a gente já resolve muita coisa. E ela já vai estar em um outro momento da vida, né? Sim, Esses dias estava rolando um desafio aí de uma foto sua e uma foto de 10 anos eu atrás. vi. E aí eu comecei a procurar e eu comecei a falar, meu Deus, que pessoa era essa? Eu não era essa pessoa. Mas agora, como eu estou passando por esse processo voltado para a imagem, né, e passei pela coloração também, eu comecei a observar que quando eu passei por essa mentoria de imagem, uma das coisas que se falava era muito do cabelo bem alinhado, com repartido bem definido. E o meu cabelo cacheado com volume é a minha marca. As pessoas falam isso. Uhum. Elas falam, essa é você. Se eu for madrinha de um casamento, as pessoas sabem que eu não vou escovar o meu cabelo. Eu vou usar ele assim. E eu fiquei nesse conflito e tal. Eu sabia que era uma referência que eu podia usar, que eu podia contrabalancear com outros itens da roupa. E essa minha foto de 10 anos atrás, eu tô de cabelo liso. E eu estava igual às outras mulheres. Eu estava igual às outras meninas, né? Que eu estava bem mais nova. E estava todo mundo meio que igual. E eu pensei, apesar de eu estar com uma imagem mais alinhada, eu estava com uma imagem sem personalidade. Eu estava me perdendo na multidão. E daí eu comecei a ver umas coisas que faziam sentido. Eu fiz a análise de coloração agora há pouco tempo atrás e deu um inverno brilhante. E eu falei, meu Deus, eu não quero essas cores super estridentes. Eu não sei se tem a ver comigo, mas na época eu já usava umas blusas num tom de rosa bem meio fúcsia e todo mundo me elogiava. Eu comecei a cavar essas fotos e comecei a ver que eu gostava de cores, que eu gostava de umas combinações que, né, que às vezes as pessoas olhavam e achavam estranho, tipo um azul bem forte com um rosa bem forte. Eu falei, isso já estava em mim e talvez valha a pena resgatar algumas coisas dessa Sara de 10 anos atrás e outras foram embora, como o cabelo liso, não faz mais sentido para mim.
Mas tudo é um equilíbrio, né? Um pouquinho de cada coisa a gente vai se construindo. Sim, e eu acho interessante, assim, você falou uma frase que me chamou a atenção. Você falou, eu estava com uma imagem mais alinhada, mas alinhada sob qual perspectiva? Alinhada em relação a quem, né? Eu acho que quando a gente tem traços, né, de misturas de raças, enfim, quando a gente é mais miscigenada, a gente tem esse cabelo que tem mais volume. E o fato do cabelo ter volume, ele é desalinhado, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que. Uma das coisas que o meu trabalho propõe é esse questionamento, né? Então, assim, a consultoria tradicional, eu trabalhei com a consultoria tradicional durante muitos anos da minha vida, ela traz essas referências como referência de elegância. Então, para você ter uma imagem alinhada, o seu cabelo precisa estar colado na cabeça, precisa estar bem escovado, precisa estar sem frizz. Só que e as outras raças, e as outras etnias que não têm esse cabelo liso, né? Como que esse cabelo vai estar alinhado? Que alinhamento de cabelo é esse? Como é que a gente traz esse cabelo com volume, com cacho, cabelo crespo, para esse lugar, sabe? Então, eu acho que também tem muito isso, assim, e é uma das coisas que a consultoria também ajuda a cliente nesse sentido também, sabe? De entender que, não, você não precisa eu estou dando só o teu exemplo do cabelo, porque há 10 anos atrás todo mundo usava cabelo liso, né? Então, inclusive eu. É, porque a gente tinha como referência um padrão estético eurocentrado mesmo. Então, assim, todo mundo tem que ter o cabelo liso, porque é um cabelo mais arrumado, mais elegante, mais sofisticado. Mas hoje a gente já faz um outro recorte, né? A gente já entende que o seu cabelo com volume, o meu cabelo com tranças hoje, ou sem trança amanhã, é um cabelo volumoso, é um cabelo que não vai ficar colado na cabeça, e as pessoas têm que aceitar que isso também é elegância, porque cabelo é só mais um dos elementos, né, do nosso estilo e do nosso vestir. Então, a gente também a gente traz muito essa conversa, sabe, para que o cliente se sinta também segura, porque por muitas vezes ela quer assumir o cabelo cacheado, quer assumir o cabelo com volume, mas ela tem essas questões do trabalho, que todo mundo tem o cabelo liso, que o cabelo tem que estar colado, que tem que estar com o cabelo preso. Mas a gente também tem que trazer esse empoderamento para a nossa cliente. E é muito por isso que eu uso muitas imagens de pessoas negras na minha comunicação, para a gente conseguir se ver, né, se enxergar sobre uma nova perspectiva que muitas vezes a mídia não traz, né? Continua usando muitas imagens de pessoas brancas como referência. E aí a gente fica perdidos, assim, em relação ao estilo também. Odé, e esse processo, você disse que demora ali em torno de 2 meses, né, de consultoria. E nesse período é feita uma transição, né? Então, de como a pessoa chega ali e de como ela vai, né, evoluindo com a consultoria, se entendendo, se autoconhecendo e fazendo essa transição, né? Tanto de guarda-roupa quanto de cabelo também, que isso pode acontecer, né? Da mulher chegar com um cabelo e aí fazer uma transição para essa nova identidade. Como que isso acontece geralmente para suas clientes, essa transição? A gente precisa ser muito empática, né, com a cliente quando ela chega, porque ela chega com muitas vezes com medo ou com uma expectativa muito alta. E a gente tenta fazer de fato trazer essa conversa, a gente acolhe essa cliente e a gente entende que desejos ela tem, né? Tem muitas coisas acontecem durante uma consultoria, né? Às vezes a gente tem uma etapa da consultoria que é a revitalização do guarda-roupa ou edição de armário, enfim. A gente olha para o armário da cliente, entende ali o que está funcionando e o que não está. Tem clientes que quando a gente apresenta, antes dessa etapa, a gente apresenta um mood board de estilo dela, né? A gente faz uma leitura do estilo dela e apresenta para ela, olha, eu acho que através de tudo que você trouxe para gente, de conversa, de desejos, de exercícios e tal, a gente está propondo isso aqui para você, em termos de estilo. Aí muitas coisas a cliente já tem, aí depois nessa parte da revitalização a gente vai olhar se ela precisa de mais alguma coisa, ou se tem que tirar mais alguma coisa desse guarda-roupa. Tem clientes que na revitalização
também já muda, sabe? Ela já tira tudo, ela entende, ela olha aquele mood board, aquela proposta que a gente fez, e ela já começa ali, dali ela já caminha também, e já começa a tirar coisas do guarda-roupa, vê que tem coisas que não fazem sentido, né? Tem pessoas que guardam muita coisa, roupas de 20, 30 anos, e ela é uma nova pessoa agora. Então, isso também a gente precisa entender, sabe? Eu sou super contra jogar tudo fora, mas eu acho que a gente precisa entender quem a gente era, quem a gente é, o que a gente deseja comunicar. Então, esse é um processo. Tem clientes que nessa parte da revitalização, elas ficam tão travadas e a gente precisa com calma ali. Vamos lá, a gente vai junto com ela, a gente vai tirando essas peças que não fazem sentido para a vida dela, e ajudando ela a entender que ela é uma nova pessoa, que tem um novo corpo, que tem uma nova dimensão. Tem os clientes que guardam coisas esperando voltar ao corpo que elas tinham antes de terem filhos, por exemplo. E aí a gente precisa fazer com que ela entenda que, olha, as suas dimensões corporais mudaram. Então não precisa mais ter tanta coisa antiga. Vamos olhar para o novo, né? Vamos olhar para a vida que você leva agora. Tem clientes, por exemplo, que tem um armário muito com roupas muito de alfaiataria, um exemplo. E às vezes ela se tornou mãe, a vida mudou, ela vai empreender, vai fazer uma outra coisa da vida, aquele guarda-roupa não faz mais sentido para a vida dela, né? Então, o nosso papel enquanto consultoras é entender essas fases da vida da cliente e ajudá-la nessa transição, porque é exatamente isso, é uma transição que vai acontecer nesse momento que ela contrata a nossa consultoria. Então, só que a gente já, né, tem experiência, sabe que para umas vai ser mais fácil, para outras têm muita resistência a se desfazer das coisas, e olhar para o novo. Então, por isso até que contratam, né, para a gente ajudar de uma forma empática. Mas acontece durante esse tempo. Tem clientes, olha, tem cada coisa, cada história engraçada, assim. Tem clientes que a gente fala assim: olha, não compra nada até eu te enviar uma lista, que a gente às vezes envia a lista de compras e tal. Aí quando você vê, elas começam a mandar um monte de fotos de coisa que comprou, porque já entendeu aquele mood board. Gente, vocês são demais, vocês não me esperaram. Porque elas ficam nessa ansiedade do novo, né? E aí, muitas conseguem, claro, dentro do mood board é tudo muito orientado. Então, tem umas clientes que conseguem sozinhas, sabe? Chegar nesse novo estilo, comprar coisas novas dentro do que elas desejam, mas é muito engraçado. Cada cliente é um universo mesmo. Elas fazem esse tipo de coisa. Gente, me espera. Não, e aí elas já compram, já querem se ver de uma forma diferente. Mas essa transição é muito gostosa, assim, de acompanhar na vida delas. Você falou uma coisa lá atrás que eu achei muito interessante, que você falou assim, antigamente a consultoria era baseada nesse modelo eurocêntrico, né, de uma beleza europeia com cabelo alinhadinho, e a gente tem que entender que existem outros tipos de cabelo, outros tons de pele e tal. E eu lembrei de ver em vários lugares que moda é comportamento. E a partir do momento que a gente começa a criar essa consciência de viver o nosso próprio corpo, a gente começa a mudar de comportamento. E aí o contexto geral começa a mudar, né? O que não era bonito começa a ser, e o que era bonito passa a não ser mais. Achei isso muito lindo. Tava pensando aqui nisso que te compartilhei. Sim, porque é isso, a gente vai vivendo, vai entendendo, né, quem a gente é, porque isso faz parte desse processo do autoconhecimento também, né? A gente vai entendendo que a gente não é aquele padrão eurocêntrico de beleza, sabe? A gente não tem aquele corpo, a gente não tem aquela cor, a gente não tem aquele cabelo. Então a gente começa a se entender como pessoas diferentes, sabe? Ver beleza em nós mesmos, né? Porque também o que acontece quando a gente tem a imagem eurocentrada como a única referência de beleza, a gente olha pra gente e não consegue se achar bonitas, né? Porque esse aqui é o padrão, eu não sou esse padrão, então eu vou fazer tudo para me encaixar nesse padrão aqui que foi imposto. E aí, quando a gente faz esse trabalho inverso, né, de olhar para a nossa beleza, entender a nossa beleza e ter como referências belezas parecidas com as nossas, muda tudo. Dé, e o seu método está formando profissionais capazes de oferecer a coloração pessoal para a pele negra em vários lugares do Brasil. Que forma mais poderosa de levar o seu trabalho e o mais longe possível, ao mesmo tempo abrindo espaço para outras mulheres que são consultoras, né? E clientes de pele negra em um mercado que foi criado para mulheres brancas, né? Como que você está se sentindo ao criar esse movimento? E conta pra gente se você tem novos projetos aí para o futuro, como que tá os seus planos?
Eu tenho muitos planos, né? Eu sou uma pessoa sonhadora e uma pessoa muito executora. Gosto de ver as coisas acontecendo. E é muito lindo. O Projeto A Cor Preta, eu falo que ele é o projeto da minha vida, assim. Que enquanto eu não ver o Brasil inteiro sendo atendido de uma forma inclusiva, de fato, eu não vou sossegar, né? Não sei, uma vez eu estava conversando com uma das minhas mentoras, ela falou assim: eu não sei se você em vida, porque esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito difícil também. Não sei se em vida eu vou conseguir ver as pessoas sendo atendidas de uma forma que seja de fato inclusiva, que seja empática, que haja que as pessoas tenham de fato técnica assim para poder atender, né? Mas eu estou trilhando esse caminho para outras consultoras também terem mais facilidade para lidar, né, com a nossa diversidade. E quando eu criei o Projeto A Cor Preta, eu tinha o objetivo de entender peles negras escuras, né? E conforme eu fui atendendo, eu fui vendo que a cor preta não era só sobre peles negras, assim, retintas, né, mais parecidas com a minha, né? Eu comecei a ver que o Brasil ele é muito diverso, que a nossa pele é muito diferente da pele é, branca caucasiana para o qual o método foi criado, né? O método de análise de cor, né? E a nossa pele é muito diferente, tem um colorido diferente, enfim, tem muitas especificidades que a pele branca caucasiana não tem, obviamente, né? E aí o projeto A Cor Preta foi ganhando força, né? Eu fui começando a ver diversidade de pele. E hoje eu tenho 8 consultoras que já são as consultoras do meu método, que estavam comigo desde o começo, e agora a gente está formando novas consultoras através do curso A Cor Preta, que é um curso online, onde eu trago essas vivências todas de atendimento para as consultoras que querem se especializar em entender a diversidade da pele negra, da pele brasileira, enfim, da nossa Brasil, né? Eu falo que o meu trabalho é muito focado no Brasil, eu tento ao máximo me distanciar dessa estética eurocentrada e trazer o meu trabalho mais para a nossa realidade, que eu acho que é um grande problema ainda na consultoria de estilo, na moda de uma forma geral, que a gente olha ainda muito para fora e pouco para dentro, sendo que a gente tem um país muito rico, muito diverso, e aqui a gente consegue fazer um trabalho até muito mais rico, né? Justamente por causa dessa diversidade de peles. Então, a minha ideia é que o Projeto A Cor Preta ganhe mesmo o Brasil. Eu tenho 3 alunas no meu curso da primeira turma que são de fora do Brasil, são brasileiras, mas não moram no Brasil. E e aí é isso, a gente quer que o projeto ganhe cada vez mais alunas, né? Que a gente tenha de fato um atendimento de consultoria de moda e de análise de coloração pessoal mais inclusivo. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, Débora, eu queria te pedir se você tem alguma dica prática para quem está começando a olhar para a imagem agora, com um pouco mais de atenção. A gente deu um monte de informação aqui, mas por onde essa pessoa pode começar? O que ela pode fazer? Eu acho que o primeiro passo é a gente se entender, assim, enquanto indivíduos mesmo, no sentido de olhar para a gente primeiro, para depois olhar para fora, né? Então, entender as nossas dimensões corporais, entender o que a gente gosta e não o que está sendo imposto para a gente através das imagens, né, de moda de uma forma geral. Então, fazer aquilo que eu falo, né, aquilo que eu faço no questionário, eu acho que é importante para todo mundo. Primeiro pensar o que eu quero comunicar através do que eu visto e quais são, para onde eu olho, né, o que eu gosto de fazer, se eu sou mais estampada, se eu sou mais colorida, se eu sou mais neutra, o que faz sentido para cada uma de nós, ao invés da gente ficar consumindo muitas e muitas imagens que trazem muita confusão mental mesmo para a gente na hora de escolher um guarda-roupa, que é o que a gente mais vê no armário da cliente. A gente muitas vezes abre um guarda-roupa e vê coisas assim que não conversam entre si, porque ela vai comprando porque acha bonito e não compra por causa do estilo dela, né? Não compra o que faz sentido para ela. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender o que a gente gosta e o que a gente deseja comunicar antes de pesquisar imagens ou ficar consumindo tantas imagens, tanto bombardeio da indústria. Eu, como alguém que estou passando por esse processo, e eu acho que vai ser um processo longo, eu digo que
Eu acho que até o final desse ano eu ainda vou estar nesse processo, mas o que eu acho que faz sentido para quem está entrando nesse processo é procurar referências que façam sentido com o que você acredita e ter um senso crítico também, né? Para não cair nessa ideia de que isso significa que você é mais formal, isso significa que você está mais alinhada. E tudo tem que ter um equilíbrio. Então, ter referências que façam sentido para o que a gente acredita. Débora, e como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então, elas podem me achar no Instagram, que é o @DEHestilo, de estilo. Podem me encontrar eu tenho um site também, que é o www.deborasimon.com.br. E é isso, assim, basicamente são esses 2 canais que todo mundo me encontra. Pretendo expandir, né, minha comunicação, mas por enquanto, pelo Instagram você já consegue me achar. Eu quero muito te agradecer por essa conversa. Foi muito bom saber um pouco mais sobre o seu método, sobre essa parte de coloração pessoal, de transição, super importante para a gente, como mulher, entender como que a gente pode se colocar para o mundo também e se encontrar, né? Porque é algo que vem muito mais de dentro do que de fora. Dé, obrigada pela conversa. Eu que agradeço, obrigada pelo convite para o meu primeiro podcast do ano. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom a gente poder ter um espaço de acolhimento, né, onde a gente consiga falar sobre as nossas dores, sobre os nossos desejos, as nossas vontades. E eu espero que tenha sido útil para a galera aí a nossa conversa e que a gente já comece, assim, esse ano, né, olhando mais para dentro de nós mesmas, porque isso é libertador. Obrigada. E você pode nos encontrar no Instagram como @naturalpod, @sarapinheiro e @rotinaorgânica. No TikTok como @naturalpod, @rotinaorgânica e @sarapinho. E na nossa página do Facebook, Naturalpod. E você também pode conhecer as nossas indicações na nossa lojinha de curadoria que está no link abaixo. Também vamos deixar todas as redes da Débora aqui para que você consiga encontrar ela nas redes sociais. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!